Está no ar, meus irmãos, mais um programa Palavra Viva. Meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp para você fazer a sua participação é 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. O Salmo 133, muito conhecido de todos nós, nos diz que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E hoje pela manhã eu estava lendo o livro do pastor Rick Warren, Uma Igreja com Propósitos. Inclusive, já indico a todos vocês essa leitura. O pastor Rick é um pastor muito conhecido no mundo todo. Ele é o pastor e fundador da igreja Vale de Saddleback, na cidade de Oregon, na Califórnia, nos Estados Unidos. E ele escreveu as seguintes palavras que eu vou ler para vocês agora. A expressão uns aos outros e similares é usada mais de 50 vezes no Novo Testamento. Somos ordenados a amar uns aos outros, orar uns pelos outros, encorajar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, suportar os fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros, cantar uns aos outros, submeter-nos uns aos outros e nos devotar uns aos outros. Isso é para vocês perceberem quão importante é se viver em união. Esse tempo de isolamento social não pode ser confundido com desunião. Existe uma outra ideia que sintetiza isso, dita por Mário Quintana. Ele diz assim: a dispersão não lhes tira a unidade, nem a inquietude a constância. Vou repetir. A dispersão não lhes tira a unidade, nem a inquietude a inconstância ou a constância. Ou seja, o problema não é a unidade na dispersão, mas a dispersão na unidade. O problema não é se estar unido no mesmo propósito, mesmo em lugares diferentes, mas estar todos no mesmo lugar, mas com o coração em lugares diferentes. É a partir daqui que nós começamos o nosso programa de hoje, então fiquem ligados aí, porque tem muito mais da parte de Deus para nós. Eu quero agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E você que me ouve e deseja ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato comigo pelo contato 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Quero agradecer aqui o Pinda Bateria, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Como também quero agradecer a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo em Cristo. Quero agradecer também a Serralheria Venâncio. Telefone é 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e todos.
Quero agradecer também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. O telefone é 12 3624 2875 ou 12 992 30 53 87. O Facebook é Dona Maria Bolos e Salgados, o Instagram é @Dona Maria Bolos e Salgados. O horário de funcionamento da loja física é de segunda a sábado, das 7 às 19 horas e domingo, das 11 às 14 horas, exceto datas comemorativas. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Quero agradecer também a Gileari Engenharia, situado na Galeria Barão Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo em Cristo, para a aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. E hoje nós estamos recebendo aqui, em nosso programa Palavra Viva, a participação especial do presbítero Anderson. Ele congrega no templo sede da nossa igreja, aqui em Pindamonhangaba, Assembleia de Deus, Ministério Belém, pastor presidente Euclides Vaz Júnior. A igreja fica situada na rua Cônego Tobias, 168, no bairro Alto Tabaú, Pindamonhangaba, São Paulo. E ele aceitou o meu convite para estar nos transmitindo uma palavra da parte de Deus. O Anderson também é líder geral da UMADEP, a União de Mocidade da Assembleia de Deus em Pindamonhangaba, e hoje ele vai nos transmitir uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. Creio que Deus há de falar com você, há de falar ao seu coração, segundo a palavra de Deus. Presbítero Anderson. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que nós aceitamos esse convite do nosso amigo, irmão, Miqueias Alves, nosso cooperador, que nos atende aqui na liderança e regência aqui da nossa congregação do Vila Rica. Quero agradecer de antemão essa oportunidade, por nós estarmos poder compartilhar um pouco do que Deus tem aos nossos corações para essa mensagem que nós gostaríamos de trazer nesta noite. Por gentileza, se você puder abrir a sua Bíblia na sua casa, nós gostaríamos de trazer um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Nós leremos alguns versículos que está a partir do versículo número 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 22 na sequência. Diz assim: Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi dito. Nesse mesmo capítulo 27, versículo de número 44, apenas a parte final desse versículo, diz assim: E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. O inverno, ele é figurativamente uma referência a tempos críticos, a horas amargas, a momentos de dor. Nossa leitura aqui, inicialmente, nesse texto, refere-se à viagem de Paulo da Palestina à Itália e, por fim, a sua recepção em Roma. O fato de Lucas contar em detalhes essa viagem nos capítulos 27 e também no capítulo 28 do livro de Atos
prova como era importante para o seu propósito. O motivo da viagem na narrativa de Lucas não é a evangelização inicial na capital romana, mas sim a rejeição do evangelho pelos judeus em Roma e sua aceitação pelos gentios. Isso nos leva aos motivos centrais de todo o livro de Atos: a rejeição de Israel e o surgimento da igreja gentílica. A narrativa da viagem de Paulo começa com a primeira pessoa do plural, no versículo número 2, embarcando nós. A última referência dessa palavra nós é no mesmo capítulo, de número 21, versículo 18, quando o texto diz: no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. Foi quando Paulo, na companhia de Lucas, chega em Jerusalém. E devemos deduzir que, durante 2 anos da prisão de Paulo, Lucas se encontrava no setor de Cesareia. Agora Lucas acompanha Paulo em Aristarco de Tessalônica, que viera com o apóstolo de Tessalônica para Jerusalém. As autoridades romanas entregaram Paulo a um centurião chamado Júlio. Esse centurião era responsável pela segurança de Paulo e seus prisioneiros. O ponto de embarque não foi mencionado no capítulo 27, mas provavelmente saíram de Cesareia. Aqui tomam um navio costeiro. O curso desse navio exigia que eles navegassem pela costa da Ásia a caminho do seu porto de origem. Claramente, naquele tempo as embarcações não possuíam instrumentos precisos que os nossos navios modernos têm hoje. No versículo número 4, o texto diz que os ventos eram contrários. Alguns comentaristas, analisando esse texto, dizem que os ventos dominantes de verão, que eram do oeste para o noroeste, fez com que esse navio navegasse entre Chipre e o continente, não diretamente dentro do vento. E aqui eu quero trazer a primeira aplicação dessa mensagem. Quando o vento sopra ao contrário, as forças humanas se acabam. Quando o vento sopra ao contrário, nós percebemos que nós não temos mais atuação sobre as nossas próprias ações. Percebemos que não temos mais nada do que confiar em um Deus que está acima de qualquer vento. Quando o vento sopra ao contrário, nós lembremos de Pedro, em Mateus capítulo 14, versículos 29 ao 31, quando o texto diz que ele, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e começou a submergir e clamou dizendo: Senhor, Senhor, salva-me. Porque quando o vento sopra ao contrário, o medo nos leva a ter dúvidas em nossos corações e nos afundar espiritualmente. Talvez você que esteja nos ouvindo aqui nessa programação, nessa rádio, esteja sofrendo ventos contrários. Mas o mesmo Deus que permite que o vento chegue na sua vida é o Deus que também faz cessar o vento quando o vento está te atuando sobre a sua casa, sobre a sua família. E quando o texto diz, lá no Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27, quem é este que até o vento e o mar te obedecem? Esse Jesus tem a possibilidade de cessar o vento contrário às nossas vidas. Em Mirra, seguindo o texto, eles trocam de navio, abandonam o navio costeiro e tomam um navio de transporte que saía de Cesareia, sentido de Alexandria para a Itália, versículo número 6. Naquela época o Egito era a principal fonte de mantimentos de Roma, e o transporte de cereais entre Alexandria e Roma era um importante negócio realizado sob a supervisão do Estado. A viagem de Mirra foi difícil por causa dos ventos noroestes. Após vários dias, eles chegam com muita dificuldade em Cnido. Neste ponto, eles tiveram que esperar um vento mais favorável para prosseguirem diretamente para o oeste sentido Creta, versículo número 7. Por causa do vento contrário, diz o escritor, eles escolheram a última alternativa e navegaram para o sudoeste, dando volta a Salmona, no extremo leste de Creta. Depois de navegarem penosamente, versículo número 8, eles chegam a um lugar chamado Bons Portos. Paulo, ele era um excelente viajante. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25,
ele já tinha sofrido 3 naufrágios, como diz esse texto. E ele advertiu o perigo de continuarem a viagem naquela ocasião, para que não houvessem perdas de vidas. Porque a voz de Deus sempre nos orienta em meio aos caminhos espinhosos. Mas a tripulação precisava decidir. O comandante precisava decidir. Ouvir a orientação de Paulo e não prosseguir, ou prosseguir ignorando a direção do vento. E eles preferiram acreditar no prisioneiro Paulo, não reconhecer a voz de Deus. Porque algumas vezes nós não reconhecemos quando Deus nos fala. Nós ouvimos as vozes que nos fazem afastar da vontade do Senhor. Mas desconhecemos quando nós ouvimos a voz de Deus. Os prisioneiros aqui, a tripulação, não reconheceu as orientações que Paulo fez. Enquanto os marinheiros manobravam com as suas próprias mãos, Paulo orava, punha sua confiança e esperança em Deus, porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Paulo pagava o preço de uma vida de santidade para vencer em paz nos dias da adversidade. Ele foi conduzido a essa tempestade, mas as circunstâncias não eram maiores do que ele, do que o Deus que ele servia. O barulho, a escravidão, os açoites, nada disso foi capaz de derrotar o homem de Deus, que em meio ao terror que estava vivendo naquele momento, se levantou com uma voz profética a todos os tripulantes, que eram cerca de 276 pessoas, e ele diz: não temam, tenham bom ânimo, Deus cuidará de vós, Deus livra seus filhos da tempestade, aleluia. Nesta noite, a palavra que Deus colocou ao meu coração é essa: não temam, tenham bom ânimo, Deus continua no barco, as tempestades não são para te destruir, Deus continua cuidando da sua vida, Deus continua cuidando da sua casa. É por isso que o texto em Efésios capítulo 6, versículo 13 diz: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Mas nós devemos cuidar das aparências, porque os marinheiros julgavam que o vento leve os levaria a viajar salvo. Desprezaram o inverno, as dificuldades que traz, julgaram que o vento era favorável, mas o vento era perigoso, pois é perigoso nós julgarmos as coisas pelas aparências superficiais. Nós precisamos estar preparados para as tempestades da vida, porque os ventos mudam rapidamente, como diz no versículo 14 desse texto. O interessante é que a partir do versículo 27, nós vemos mais uma vez os marinheiros agindo por compulsão, de forma precipitada. Suspeitaram que estavam próximos da terra, porém estavam enganados, porque o caminho mais fácil e rápido é o caminho do naufrágio. A porta mais larga pode parecer segura e tranquila, porque ela não determina esforços espirituais, renúncia ao pecado, mas não é a melhor escolha. Paulo novamente intervém ao agir dos marinheiros para impedir o pior que aconteça. Porém o navio então ancora em um lugar de forte correnteza, e a popa abre-se sobre as fortes ondas que vinham naquele momento. Os soldados, mais uma vez agindo sobre forte emoção e força das circunstâncias, pensam em matar os prisioneiros. O centurião que Paulo cuidava de Paulo não concorda e pede que eles se lancem ao mar em medo, a nado, até chegarem à terra, que seria a ilha de Malta. E chegamos no versículo 44, na parte final. E eles chegaram agarrados em tábuas, e outro as coisas de navio. E assim aconteceu, que todos chegaram a salvo. Meu querido irmão e minha querida irmã que esteja nos ouvindo agora, o importante é chegarmos. Não importa de que forma,
O importante é cumprirmos a trajetória, mesmo chegando em pedaços, mesmo segurando em boias ou partes do barco, mas o importante é chegar. O importante é nós cumprirmos a trajetória que Deus nos colocou. Não importa o vento que esteja soprando na sua casa, na sua vida, na sua família, as dificuldades que você esteja passando, o importante é nós cumprirmos a trajetória que Deus nos colocou nas nossas mãos. Observe que no versículo de número 1, capítulo 28, eles chegam na ilha chamada Malta, que é uma palavra cananita que significa refúgio. Era habitada por um povo de ascendência fenícia. Porque Deus sempre terá um refúgio para nós. Deus sempre terá um refúgio para você. Não importa o problema que você esteja vivendo. Não importa a circunstância que você esteja passando. Os ventos podem estar contrários como estavam nessa viagem de Paulo. As dificuldades podem estar imensas sobre a sua casa. Mas Deus continua no comando do seu barco, da sua vida. E a palavra que Ele coloca ao nosso coração nesta noite é esta: não temas, tende bom ânimo, tende bom ânimo. Ele continua cuidando de tudo. Você não está sozinho. Pode até parecer que os ventos vão fazer com que seu barco da sua vida seja destruído. Mas ainda assim, se você for lançado ao mar, Ele estará contigo, cuidando de você e da sua casa. Não temas. Tem de bom ânimo. Porque eu cuido de vós. Eu cuido de vós. Que essa palavra que Deus colocou no meu coração para trazer brevemente ao coração dos amados irmãos que estão nos ouvindo, possa ser um refrigério à sua alma nesta noite. Que a sua confiança possa ser elevada para um Deus que está acima de qualquer circunstância. Porque o nosso Deus falou conosco e a sua palavra foi viva aos nossos corações. Receba essa palavra, receba o conforto dos céus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por esse momento que nós refletimos sobre a sua palavra. Assim como as circunstâncias que Paulo passou, Pai, nessa viagem, que foi tamanhas, há pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades, Pai. Mas nós cremos num Deus que está acima de qualquer circunstância, de qualquer tempestade, Pai. E por esse Deus eu clamo nesta noite. Entre nas casas, Senhor, aonde essa palavra foi ministrada através desse programa de rádio, Pai. Frutifique em corações, Pai. Que a sua fé, Pai, possa ser fortalecida naqueles que estão nos ouvindo, Pai. Para que possam prosseguir o caminho. Para que possam chegar até o final da trajetória. Assim eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Minha gratidão a Deus, ao presbítero Anderson, por essa palavra tão abençoada para nós nessa noite. Deus continue te abençoando, te conservando na sua presença. E você que gostaria de fazer a sua participação no nosso programa, ainda dá tempo. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp 12991925941, 12991925941, 12991925941. Nós estaremos colocando o seu nome no nosso caderno de oração, intercedendo a Deus pela sua vida, pela sua família, crendo que o nosso Deus ele pode fazer maravilhas, milagres em sua vida, no nome de Jesus. Muito bem, o nosso programa vai ficando por aqui hoje, mas amanhã estaremos de volta, dando início a uma nova mensagem para vocês. Então fiquem conectados aí no nosso programa. Deus abençoe vocês e até amanhã.